Bom, nós vamos iniciar nesse módulo, nós vamos falar de circuitos elétricos. Então, a gente vai começar para o próximo vídeo que vai ser apresentado, que eu vou começar com os circuitos, a gente precisa entender dois elementos que compõem o circuito além dos resistores, que são geradores e receptores. A gente sabe, por exemplo, que as pilhas que nós conhecemos, né, elas são fontes de energia elétrica, fontes de tensão, do mesmo modo que uma pilha. Agora, um liquidificador, ele recebe energia elétrica para poder transformar em movimento, em energia mecânica. Então, ele é um receptor, porque ele transforma a energia elétrica em outra forma de energia, como, por exemplo, a energia do movimento. Da mesma forma que a gente tem um ventilador. Então, a gente vai trabalhar com dois tipos de dispositivos agora. Os que transformam qualquer forma de energia em energia elétrica, eles geram energia elétrica, e aqueles que recebem energia elétrica. Então, o liquidificador e o ventilador são exemplos de receptores, e os geradores aqui são representados pelas pilhas e pela bateria. Vamos começar nesse momento a falar das definições de uma forma bastante sistematizada. Então, a gente vai falar dos geradores, né? A definição sobre geradores é que são equipamentos que transformam qualquer tipo de energia em energia elétrica. No caso, nós temos as pilhas e as baterias, que transformam a energia química em energia elétrica. As tomadas da nossa rede pública, na maior parte nós usamos hidrelétricas aqui no país. Então, nós temos a energia potencial gravitacional armazenada na água, se transformando em energia cinética nas turbinas, que depois passam a energia elétrica nos geradores, né? Então, qualquer tipo de energia que se transforme em energia elétrica, nós chamamos esses dispositivos de geradores. Aí vem uma simbolização que a gente vai usar que é muito importante. A gente vai trabalhar tanto com geradores, que nós podemos chamar de fontes ideais ou fontes reais. A primeira coisa interessante é observar como é que é essa simbolização de um gerador num circuito. Então, ele vai ser sempre representado por duas barras paralelas. A barra paralela de menor comprimento representa o polo negativo do gerador e a barra de maior comprimento representa o polo positivo. É muito importante a gente observar que no gerador, o sentido que a corrente elétrica percorre sempre é do polo negativo para o polo positivo, indicando aqui que a corrente entra com uma energia baixa pelo potencial negativo, a transformação de energia, qualquer forma de energia, no caso da pilha, energia química, e ao sair ele ganha energia elétrica, por isso é que ele sai com potencial maior. Né? Então, o sentido da corrente é muito importante, o sentido com que ele atravessa esse dispositivo que nós chamamos de geradores. Existem os geradores ideais que não têm resistência interna e existem as fontes ou geradores reais que contêm resistência interna. Por que essa diferenciação é importante, né? Entre o polo negativo e o polo positivo, é produzida uma diferença de potencial, que é chamada de força eletromotriz, FEM, simbolizado por essa letra epsilon. Exemplo, né? Nas nossas pilhas do tipo A, nós temos uma força eletromotriz entre o polo negativo e positivo de 1,5 volts. No caso da fonte, considerada a fonte real, ela apresenta uma resistência interna. Então, além de ser produzida, né, pela nossa fonte, a força eletromotriz, internamente existe uma resistência que consome parte dessa tensão produzida. Só reforçando, FEM é a sigla de força eletromotriz, que é a diferença de potencial entre o polo negativo e o polo positivo do nosso gerador. Bom, a próxima coisa interessante para a gente ver, né, que quando o nosso gerador é um gerador real, há gasto de energia dentro da própria pilha, dentro do próprio gerador, gerando calor. Então, se a gente, por exemplo, for analisar, vai haver uma voltagem dissipada por essa resistência interna. Como voltagem é a resistência vezes a corrente, então a voltagem dissipada que não é utilizada no nosso circuito é o valor da resistência interna, que eu represento por R minúsculo, vezes I, que é a corrente que percorre essa resistência interna.
Qual que seria então a tensão útil da pilha, né? Se eu fosse conectar bem nos terminais dessa minha pilha uma lâmpada, quantos volts essa lâmpada iria receber? Essa DDP eu falo que é a DDP que sai da pilha, no caso dela ser uma pilha ou um gerador real. Eu vou falar que U, que é a voltagem útil, é igual à força eletromotriz, que é a voltagem máxima, menos a voltagem dissipada pela resistência interna, que é R vezes I. Então, a gente vai observar que se não tem resistência interna, esse R vezes I é zero e toda a tensão voltagem útil é igual à própria força eletromotriz do nosso gerador. Mas caso haja resistência interna, quanto maior a corrente que percorre essa resistência, eu tenho maior fator R vezes I, ou seja, eu tenho mais tensão dissipada. De tal forma que a gente pode ver o gráfico da voltagem de saída, né? Em função da corrente que percorre o nosso gerador. Então, ele começa com o valor máximo, que é o valor da força eletromotriz, e conforme a corrente vai aumentando, essa diferença de potencial, essa voltagem vai caindo, né? Então, quanto maior a corrente, maior a energia dissipada na resistência interna e menor a voltagem de saída. Nós vamos chamar de ICC, esse maior valor aqui da corrente no nosso gráfico, como sendo a corrente de curto-circuito. Quando é que ocorre o curto, né? Quando a gente liga os terminais do gerador a uma resistência nula, ou muito pequenininha, praticamente desprezível, né? É a maior corrente que o gerador pode fornecer. ICC, como é que eu poderia calcular, né? O ICC vai ser a força eletromotriz dividido pela resistência interna do nosso gerador. Bom, e se eu quero calcular um rendimento em porcentagem, né? Eu posso pensar que o rendimento é a relação entre a energia útil, aquilo que eu vou utilizar, sobre a energia total, sobre toda a energia disponível. O símbolo do rendimento é a letra grega eta, parece um Ezinho aqui, um Nzinho, com a última perninha um pouco mais comprida, né? Então, o eta é a tensão útil, que eu chamo de U sobre a tensão total, que eu chamo de epsilon. Aqui na equação eu coloquei E, mas é o nosso epsilon, é a nossa força eletromotriz. Ou, se eu multiplicar por I em cima e I embaixo, U vezes I é a potência útil, E vezes I é a potência total. Dessa forma, a gente pode verificar que as potências dissipadas seria R vezes I ao quadrado, a potência total é epsilon vezes I e a potência útil seria a DDP útil vezes I. Como U é epsilon menos RI, ao aplicar a distributiva, a minha potência útil vai ser epsilon vezes I, que é a potência total, menos R vezes I ao quadrado, que é a potência dissipada. Bom, no próximo momento, a gente vai dar uma olhadinha e a gente vai verificar aqueles aparelhos que nós chamamos de receptores. Quem são os receptores? São aparelhos elétricos que transformam energia elétrica em outras formas de energia, que não exclusivamente calor. Se for exclusivamente calor, são os resistores. Então, como a gente falou no comecinho desse vídeo, nós temos o exemplo do liquidificador, do ventilador, da batedeira de bolo, da máquina de lavar. Por quê? Porque são aparelhos que, a partir da energia elétrica, transformam a energia elétrica em outras formas de energia que não seja exclusivamente calor. Bom, esses nossos receptores, é muito interessante observar que tem a mesma representação de um gerador. Então, o nosso receptor também tem um polo negativo e um polo positivo, né? E entre os terminais dele, essa tensão consumida por ele, a gente chama de FCEM, força contra-eletromotriz, e nós representamos por epsilon'. Ele também tem resistência interna, pensando num receptor real, e ela também, quando a corrente percorre essa resistência interna, ela também gera calor, aquecimento. Como é que você vai identificar um gerador de um receptor no circuito? Pelo sentido da corrente. Se a corrente atravessar o circuito do polo positivo para o polo negativo, no sentido em que a queda da diferença de potencial, a diferença de potencial diminui, indicando queda de energia elétrica, esse dispositivo vai ser está representando o receptor. Então, vou reforçar, né? Se for um gerador,
o sentido da corrente é do negativo para o positivo. Se for um receptor, a corrente entra pelo polo positivo e sai pelo polo negativo do nosso receptor. Bom, a corrente diminui sua energia, sua tensão, sua voltagem ao passar pelo receptor, né? Gasto com o trabalho do aparelho. No ventilador, por exemplo, o trabalho é a produção do vento, ou seja, é o movimento dele girar. Receptores. Além do trabalho, a dissipação de energia por causa da resistência interna. Então, olha que interessante, né? Além de haver transformação de energia elétrica em outra forma de energia, porque a corrente está indo do potencial maior para o potencial menor, também essa resistência interna, ela produz calor, que é um tipo de energia que não é 100% convertida em outras formas de energia. De novo, a DDP dissipada é dissipada pela resistência interna. Como o DDP é resistência vezes corrente, a tensão que não é utilizada para produzir o movimento que eu quero, por exemplo, no caso do ventilador, mas que aqueceu o motor, é a resistência interna vezes a corrente. A voltagem total gasta pelo aparelho que entra nele ou seja, aquilo que você está pagando, né? Qual a tensão total que você consome? É epsilon', a força contra-eletromotriz para ele poder produzir o movimento, mais o R vezes I, mais aquilo que é dissipado. Né? Se eu quero pensar na equação do rendimento é energia útil sobre energia total. Aqui no caso, o rendimento é epsilon' sobre U. A potências, né? A potência dissipada, de novo, tensão vezes corrente. Como a tensão dissipada é R vezes I, nós vamos ter R vezes I dá R vezes I ao quadrado. A potência útil é epsilon' vezes I e a potência total é a tensão total vezes corrente. Como a tensão total é epsilon' mais RI, ao aplicar a distributiva nós vamos ter epsilon' mais RI ao quadrado, onde epsilon' vezes I é a potência útil e RI ao quadrado é a potência dissipada. Né? Se a gente multiplicar por I o numerador e por I o denominador, epsilon' vezes I vai nos fornecer a potência útil e U vezes I vai nos fornecer a potência total. Para finalizar, a gente vai falar do gráfico do receptor. Né? Como a DDP total, a voltagem total consumida, ela é uma soma de epsilon' mais R vezes I, conforme a corrente que percorre o aparelho vai aumentando, aumenta a tensão consumida, porque aumenta a tensão consumida pela resistência interna. Então, aqui nós vamos ter uma reta crescente. Quanto maior a corrente, a gente observa aqui no gráfico, maior a energia dissipada na resistência interna e maior é a voltagem total consumida. Bom, por que esse vídeo é importante? Ele é pré-requisito para que a gente entenda os circuitos elétricos, que são as leis de Ohm. As leis de Kirchhoff, que serão apresentadas no próximo vídeo. Boa sorte aí para vocês.